Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, que bom ver alguns amados irmãos conosco nessa noite, outros que estão nos visitando, uma alegria tremenda tê-los aqui. Nós temos orado por você, orado por isso. Conte sempre conosco, que o Senhor fale ao teu coração. Eu creio que Ele já está falando em tudo que já foi ministrado nessa noite. E o meu desejo, a minha oração, é me colocar diante do Senhor junto com você, para sermos ministrados pelo nosso Deus. Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Aquieta o teu coração para a palavra de Deus. Aquieta o coração agora para você ser ministrado pelo Senhor, eu creio, pela sua própria palavra, para que de fato nós venhamos a viver a palavra do Senhor. Nós temos falado muito sobre posicionamento, sobre compromisso, sobre envolvimento, e temos falado muito sobre viver a palavra de Deus. E esse texto da palavra de Deus me leva a refletir um pouco mais ainda sobre o nosso compromisso de viver aquilo que nós dizemos que somos. E esta união que nós temos com Cristo é o que Paulo trata agora nesses primeiros 4 versos do capítulo 3. Essa união que nós temos com Cristo, ela reflete na nossa vida, no dia a dia, no nosso viver, nessa peregrinação, nesse tempo que nós temos sobre a face da terra, mas não se resume só nisso. E quando eu e você entendemos que a nossa vida em Cristo, escondida em Cristo, no Senhor e Ele em nós, nos leva a uma vida aqui nesta terra, comprometida com Ele, em santidade de vida, vivendo para a glória do nome do nosso Deus, isso também reflete para uma eternidade, unidos com Cristo agora e para todo sempre, para todo sempre. Mas enquanto aqui estamos caminhando sobre a face dessa terra, eu e você precisamos viver estas realidades que vão refletir na eternidade, mas enquanto estamos aqui nessa terra. E é sobre isso que quero pensar com você à luz da palavra de Deus, sobre esse tema, em Cristo agora e para sempre. São cartas da prisão. Paulo escreve essa carta quando estava aprisionado em Roma, numa prisão domiciliar, por 2 anos ali fica, escreve 4 cartas e uma dessas é a carta aos Colossenses. E quando Paulo escreve isso, ele está aprisionado, não é? Está aprisionado. Em Cristo, agora e para sempre. E quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos para um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas falhas, um homem como eu e você, mas que vivia no presente, a realidade do futuro e da eternidade. Os seus olhos não estavam nas circunstâncias e nas coisas desse mundo. Embora elas o alcançassem, ele estivesse sujeito a todas elas, como eu e você estamos, mas Paulo vivia a realidade de uma vida já agora em Cristo. E ele deixa isso claro nas suas cartas, nos seus escritos. E desta maneira ele conduzia, o Senhor o conduzia, dessa maneira ele se posicionava no Senhor enquanto caminhava sobre a face da terra. Então é interessante quando nós olhamos para o apóstolo Paulo e vemos que Paulo é um exemplo. Paulo viveu um compromisso, viveu uma realidade de vida completamente transformada, em que o Senhor era Senhor de fato da vida dele, não somente uma nomenclatura. E nós olhamos para Paulo e falamos, puxa, que tremendo esse homem de Deus, posicionamento de Paulo. E nós olhamos para esses detalhes e desejamos isso para as nossas vidas. E nós queremos, queria ter experiências que Paulo teve, queria ser usado tremendamente como Paulo. Mas como Paulo vivia? Como foi essa transformação operada na vida de Paulo? Como Paulo se entrega a este Cristo que eu e você confessamos como meu Senhor e como nosso Senhor e nosso Salvador? Como eu e você temos nos entregado e vivido as realidades dos céus, da eternidade, das coisas espirituais, enquanto caminhamos sobre a face dessa terra? Isso é que faz toda a diferença. E é sobre isso que Paulo começa a pensar agora, também na carta aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Quero ler para você. Se você puder, acompanha, por favor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quero ler novamente esse texto para você. Diz assim, os primeiros 4 versos do capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quantos já morreram e estão agora vivendo em Cristo Jesus? Amém? Então essa palavra é para mim e para você. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que eu e você devemos fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Ora, como pensar nas coisas que são da terra, se para elas nós já morremos? Não pense nestas coisas, não pense nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Interessante que Paulo deixa registrado, e isto é claro em toda a Escritura Sagrada, que a nossa vida está, aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que, portanto, se nasceu de novo, morreu para a velha vida, morreu para o seu eu, morreu para a sua natureza, morreu e agora vive para Cristo. Este pode ter a convicção plena que o seu futuro, que a sua vida, por toda a eternidade estará na presença do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. A esperança, a expectativa, a certeza de um viver com Cristo nesta terra, nos leva a além desta vida, a além deste pequeno e curto período chamado existência humana. Só que nós nos resumimos e nós limitamos a vida humana a a nossa experiência, a esse breve espaço de tempo chamado vida humana. Quando na realidade isso aqui é um breve tempo mesmo, é só uma peregrinação. Então aí, nós não conseguimos nos sacar deste plano terreno, e não conseguimos contemplar as coisas espirituais, as coisas celestiais, que já estão sobre a tua vida, que já te pertence, e nós lutamos, e nós brigamos no bom sentido, nós fazemos tudo o que podemos fazer, com a força dos nossos braços, e queremos e desejamos, e ficamos chateados, magoados com as coisas desse mundo, com aquilo que não acontece, com aquilo que não chega nas nossas vidas, e muitas vezes ficamos até magoados com o Senhor, porque não é manifesto na nossa vida, não chegou, não nos alcançou, e o Senhor olha para mim, e o Senhor sabe o que eu tenho feito, como que se pelo que eu faço, eu alcançasse a bênção do Senhor, como se estivesse limitado a mim mesmo, no meu posicionamento, naquilo que eu possa fazer, e se eu não fizer, então eu não alcanço. E nós descentralizamos a pessoa de Cristo, colocamos o homem no centro, as nossas vidas no centro, e achamos que tudo se resume nisso, e tiramos o foco da nossa vida, porque morremos naquilo que é eterno, porque agora temos uma nova vida. Quero pensar um pouco com você sobre isso, mas eu gostaria que você abrisse o seu coração, a sua mente, coração bíblico, mente, para que de fato a palavra de Deus, esqueça que você está numa igreja, esqueça que tem um nome, uma placa denominacional esta igreja, esqueça, se depare só com a palavra de Deus, se depare só com a palavra de Deus, e deixe com que a palavra de Deus possa proporcionar na minha vida e na sua vida a transformação necessária, possa operar nas nossas vidas a realidade das coisas espirituais no presente, enquanto estamos vivendo nesse breve espaço de tempo que compreende a vida humana.
Cristo, meus amados irmãos, não é um rei fechado em um palácio distante, inatingível, em que eu e você, os seus súditos, não têm acesso a ele. Cristo não é um rei distante que, com um cetro de justiça, controla e domina todas as coisas como um déspota, como aquele que oprime o seu povo, como aquele que entra com a sua destra e vai rasgando todas as coisas e vai transformando todas as coisas à força. A palavra de Deus diz que não por força, mas nem por violência, mas pelo meu Espírito. Porque nós não vivemos mais guiados por outras coisas que não seja, ou não deveríamos viver. Talvez essa seja a melhor palavra, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então o Senhor Jesus, ele não é um rei distante, um rei que fica fechado no seu palácio e ditando ordens e decretos para que eu e você venhamos a obedecer, um Deus que não se relaciona, um Deus que não é alcançável, um Deus inatingível. Não, o Senhor não é, Jesus Cristo não é, porque para muitos dos nossos que estão congregando conosco nas igrejas evangélicas, parece-me que Cristo está ainda pregado numa cruz, que ele ainda não ressuscitou, que ele não está vivo, que ele não vive e reina, que ele não é Deus sobre as nossas vidas, que ele não tem toda a autoridade sobre a vida dele, porque eu e você nos limitamos a estas coisas do presente, das coisas momentâneas, e nós como se pudéssemos, com a nossa limitação, transportamos essa limitação para Cristo. E diminuímos um Cristo, o único e verdadeiro Cristo de Deus, o Messias, o Yeshua HaMashiach, o prometido, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nossa experiência limitada, medíocre de vida. E queremos moldar esse Deus soberano a estas limitações que eu e você temos, porque somos limitados mesmo. E aí nós agimos como se não tivéssemos um Deus sobre as nossas vidas. Aí nós não conseguimos alcançar as realidades da palavra de Deus, destas riquezas e bênçãos da palavra de Deus na nossa vida no dia a dia. Por quê? Porque nós resumimos o Deus que servimos a este mundo, a este plano. Ele está acima de todas as coisas, e Paulo deixa isso claro em sua carta aos Colossenses. Nós já estudamos isso, nós já vimos isso, um Cristo que é sobre todo o universo, e tudo que nele há, um Cristo que está acima, que tem toda a autoridade. Este é o Cristo que nós cantamos, que nós exaltamos, o Cristo em que nós colocamos os nossos pedidos de oração, em que nós oramos uns pelos outros, através do cartão das famílias intercessoras, e muito mais do que isso. Esse é o Cristo que nós estamos entoando, que nós estamos pregando, que nós estamos dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Um Cristo que através dEle tudo se formou, e sem Ele tudo que foi feito nada se fez. Sem Cristo nada se fez. Ele está acima de tudo e de todos, a autoridade está sobre o nome dEle, mas Ele concede essa autoridade à sua igreja. E Ele concede essa autoridade à sua igreja, mas a igreja se diverte demasiadamente com as coisas desse plano, e se envolve demasiadamente com as coisas desse plano, não busca as coisas do alto, não pensa nas coisas do alto, e aí nós nos limitamos, não porque Ele deixa de ter poder, porque Ele deixa de ter autoridade, mas porque nós o resumimos a nossa vida medíocre. E aí nós olhamos para as páginas desta palavra e vemos homens, mulheres de Deus com experiências tremendas com o Senhor, e falamos: puxa, queria isso para mim. Mas então tira os seus olhos das coisas terrenas, olha para o alto, olha para cima, para de ter unção de galinha, né? Unção de galinha que fica só ciscando e olhando para baixo. Olha para o alto, olha para cima, unção de águia.
olhos de águia, olha para cima, se desvencilhe destas coisas, desse plano terreno. Você só tem os seus pés nessa terra, e entenda isso em nome de Jesus. Somente os teus pés estão enfermidade nenhuma, males nenhum desta vida pode te tirar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus, diz a palavra de Deus. Estas coisas estamos sujeitos a ela, mas você está acima delas. E falar isso quando você está com saúde é joia, mas quando não, e aí? É hora de dizer e declarar aquilo que nós temos dito quando estamos no monte ou quando estamos no vale: Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, não importa as circunstâncias, a Ele eu vou servir, a Ele eu vou adorar, e nele eu vou me posicionar. É isso. Eu sei que falar é fácil, eu sei que nós somos bons para falar, mas agora, irmãos, chegou a hora de viver. Jesus está voltando, chegou a hora de viver, reconhecer e se submeter a essa autoridade, a essa grandeza, a essa superioridade de Cristo como cabeça da igreja, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, sempre à luz da sua palavra. Por isso, conhecer a palavra do Senhor, ouvi-la e praticá-la, é a maneira, o meio pelo qual eu e você vamos viver todas as realidades de estar em Cristo no presente, através da sua palavra. Portanto, então, diante de tudo isso, a gente pode concluir que a nossa união com Cristo muda a nossa maneira de viver. A nossa união com Cristo muda, transforma a nossa maneira de viver. É impossível alguém dizer: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, eu o recebi como meu Senhor e o meu Salvador, e continuar na prática das mesmas coisas do passado, e continuar com a mesma mente do passado. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, o verso 2, diz que eu e você temos que ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então essa transformação sendo operada nas nossas vidas, nós vamos experimentar é graça, experimentar é favor do Senhor, que Ele nos concede para que enquanto estamos vivendo nessa terra, venhamos a desfrutar das bênçãos dEle, que não se resume nesta terra, mas que está preparado para mim e para você na eternidade, que é o que de fato deve valer para mim e para você, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero então pensar com você, ressuscitados juntamente com Cristo. O verso 1 está dizendo isto: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. E eu fiz uma pergunta aqui hoje já, e perguntei: quantos que já morreram e estão em Cristo Jesus, ressuscitaram em Cristo Jesus para esta novidade de vida, para esta nova vida, como já foi citado aqui em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não é? Eu fiz uma pergunta, e aí alguns irmãos, já levantaram as suas mãos, se manifestando e dizendo: eu estou ressuscitado juntamente com Cristo. Agora então vamos pensar um pouco em coisas lógicas, simples. Para ressuscitar precisa morrer, não há como ressuscitar sem morrer. E é assim que você também pega os espíritas que creem em reencarnação, e você pergunta para ele: e Elias, a gente faz o que com ele? Então, se para ressuscitar precisa morrer, então já se subentende que nós morremos. Que nós morremos para a antiga maneira de viver, morremos para o nosso eu, para as nossas vontades, morremos. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ela foi substitutiva, sim, mas ela foi também inclusiva. O que significa isso? Ele morreu por mim, mas eu morri com Ele naquela cruz. É isto. Substitutiva, mas também inclusiva. Eu morri com Ele naquela cruz. E se Cristo, que é o meu Senhor, Ele morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia, o nosso, quando digo meu, eu digo nosso Senhor, da vida daquele que professa a fé em Cristo Jesus, se Ele ressuscitou ao terceiro dia, como nós cremos e está registrado na palavra de Deus, e pela fé nós cremos,
então com Ele nós ressuscitamos para uma novidade de vida. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 6, deixa marcadinho se você quiser, Colossenses 3, e vá para Romanos, volte um pouquinho só, Romanos 6, de 1 a 8, quero ler esse texto com você. O Ivo, você bebeu a água aqui? Não bebeu? Mas está na metade. Você passou um pouquinho para aí. Ah, está valendo. Romanos 6, de 1 a 8, assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, olha aí, a inclusiva, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu e você estamos caminhando sobre a face dessa terra? Qual é a nossa esperança? Aonde eu e você temos depositado os nossos olhos e os nossos pensamentos? É isso que Paulo está tratando. É isso que Paulo está nos levando nessa noite, ou relembrar, ou então parar e pensar de fato nestas realidades, para que elas sejam rema na minha vida, na sua vida. Irmão, escute em nome de Jesus, irmãs, irmãos que aqui estão, escute em nome de Jesus. Se eu olhar para mim, se você olhar para você, se nós colocarmos a nossa expectativa pelo que eu posso fazer, pelo que você pode fazer, nós não conseguiremos desfrutar da realidade desta nova vida enquanto vivemos sobre a face dessa terra. Porque não é pela condição sua ou minha, mas é pelo Deus que nós servimos, pelo Cristo vivo, ressurreto, que eu e você anunciamos. E talvez você esteja pensando assim, é tudo muito bonito isso. Tá certo, a palavra diz, eu também creio, tá direitinho. E por que na prática não é assim? Por que na prática não tem sido assim? Por que com a minha vida não tem sido assim? Por que vez ou outra eu dou uma pisada na bola? Por que vez ou outra eu dou uma escorregada? Vamos continuar meditando na palavra de Deus? Vamos continuar pensando nesses textos que o apóstolo está colocando diante de nós nessa noite, que o Senhor está colocando diante de nós nessa noite, essa porção. E eu quero te desafiar a ir se colocando nas páginas, nas considerações desse texto. Vai se colocando, olha para você, deixa de olhar para o outro, porque a gente é bom nisso. Falávamos isso hoje pela manhã na escola bíblica dominical. É fácil a gente olhar para o outro e falar, olha, e julgar as pessoas, e falar das pessoas. Mas a gente não tem essa mesma facilidade para olhar para nós mesmos e nos colocarmos no altar do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, e dizer para Ele, queima tudo que tem que ser queimado, Jesus. Faz a tua obra na minha vida, Senhor, eu me deito no teu altar, eu me entrego no teu altar. Ter sido ressuscitado com Cristo, morte substitutiva e inclusiva, morri com Ele, e se morri com Ele, logo com Ele ressurgimos, assim como Ele ressuscitou,
nós também ressuscitamos para uma novidade de vida. E ter sido ressuscitado com Cristo subentende a ressurreição para uma nova vida. Não mais como era, mas agora uma nova vida. A participação da santidade, da pureza e da vida moral. Esta é a implicação na minha vida e na sua vida de ter sido ressuscitado com Cristo. Agora vale ressaltar que Paulo começa por uma condicional. Você viu aí no verso 3, no verso 1 do capítulo 3, está dizendo assim: portanto, as considerações anteriores, então, de tudo que ele está falando anteriormente, ele diz, então, portanto, se, é uma condicional, não consegue viver isto se não morreu, não consegue viver a realidade da vida espiritual se não morreu, não tem jeito. Não consegue viver a realidade. Agora, sabe por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem no espírito. Dependendo para quem você fala, as pessoas falam, é legal, essa filosofia bíblica é joia, não é? Mas tem outras coisas também que a gente pode agregar aqui, né? Como pensamento positivo, como outras coisas também, que aí, né, a gente consegue o equilíbrio da alma e do ser, e conseguimos então passar por essa experiência, uma alma, simplesmente alma. O cristianismo é a única religião de fato. Cristianismo é muito mais do que religião. Cristianismo é a vida após a religião, que transforma o homem de dentro para fora, que transforma o homem espiritualmente, que faz esse homem nascer de um espírito que estava morto, agora para um espírito vivificado em Cristo Jesus, somente Ele, somente Ele. Então Paulo, ele começa, né, com uma condição, e se você voltar um pouquinho, nem precisa, penso, voltar, só voltar aos teus olhos, no capítulo 2, o verso 20 diz, se, também de novo, no 2:20, Colossenses, né, nós estamos pensando no 3:1, né, se fostes ressuscitados, mas antes ele está dizendo no 2:20, se morrestes. Olha essas condições, né? Se morreste com Cristo. Então, amados, para ser transformado é preciso morrer, porque o Senhor, Ele não dá um tapa, aquela ajeitadinha, Ele não faz uma funilaria no ser humano, Ele não passa aquela massa, Ele não dá aquela... Na oficina de Cristo, não tem martelinho de ouro. Ele transforma. Ele tira o que está torto, errado, e transforma. E faz novo, tudo novo. Então é preciso morrer. Eu tenho dito, e a palavra de Deus é quem diz isso, muito mais do que eu dizer alguma coisa, a palavra de Deus é quem diz, e subentende-se na palavra de Deus, que a proposta da palavra, a proposta do cristianismo é morte, e muitas vezes nós queremos a vida, mas não queremos passar pela morte. A proposta é morte, para que haja o propósito vida. Proposta, morte, propósito, vida, mas não há como desfrutar da vida verdadeira, da vida abundante, se não morrer. O homem antes, que era inteiramente carnal, agora por estar identificado com Cristo em sua morte e em sua vida, recebeu o poder do Espírito para tornar-se moral e espiritualmente transformado. Então aquela pergunta, né, aquela consideração que estávamos fazendo, mas tá bom, tudo muito lindo, mas por quê, né? E aí, como é que é isso? Isto é operado através do Espírito Santo enquanto você caminha sobre a face dessa terra, desde que você esteja sensível à voz do Espírito Santo, tema esse Deus e a sua palavra, e observe e pratique a sua palavra. Mas como é que eu vou conseguir romper essas barreiras? Através daquele que habita em você, através do Espírito Santo de Deus, que habita em você, que se move em você, que te selou quando você disse para Ele, eu me arrependo e te recebo como meu Senhor e Salvador. Ele disse que não te deixaria só, Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, com a mesma essência dele, e Ele habitaria em você, o Espírito Santo habita em você. Então, por
porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, e porque nós consideramos todas as coisas desse mundo, e esquecemos de olhar para o alto, para cima, e pensar nas coisas do alto, e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós queremos viver a realidade da palavra de Deus na nossa vida, mas se não morrermos, se não nos desligarmos e vivemos a realidade da vida espiritual, nós não desfrutaremos dessas bênçãos na nossa vida. Estaremos sujeitos às considerações desse mundo, às filosofias desse mundo, e elas vão sorrateiramente invadindo as nossas vidas, sorrateiramente elas vão fazendo parte da nossa vida, e aí a transformação que devia ser operada não se vê mais. Porque muitas vezes nós achamos que somos bons suficientes para, através dos nossos conceitos, dos nossos princípios, viver uma vida que glorifique e exalte o Senhor, sem a dependência dEle. E nós achamos que a nossa justiça, que Paulo trata e diz que é trapo de imundícia, a nossa justiça, o meu jeitão de ser, eu pago as minhas contas, eu trato bem minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom irmão em Cristo, não arrumo encrenca, não dou trabalho para o pastor, as coisas estão tudo direitinho, a coisa está caminhando, não, tranquilo. E com isso, essa autodependência humana nos leva para longe daquele que eu e você dependemos totalmente, porque sem Ele não somos nada. E é por isso que eu e você temos toda a capacitação para viver a realidade da vida cristã, toda a capacitação através do Espírito Santo. Então não é nada meu e seu, não é nada do que eu e você podemos fazer, mas é o que Ele opera em mim e em você, através do Espírito Santo, sempre à luz da sua palavra. Só que eu e você precisamos levar cativo as nossas mentes nele. Olha, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de religião, estou falando da palavra de Deus. Estamos pensando sobre a palavra de Deus. Portanto, amados, Cristo é a nossa vida. Não é o teu trabalho, não é a tua esposa, não é o teu marido, não são os teus filhos, muito menos os teus bens. É esquisito dizer isso. E talvez você esteja pensando assim, isso aí todo mundo sabe já. Mas se faz necessário. Cristo é a nossa vida. Cristo é o nosso bem maior, ou deveria ser, na prática. Quero pensar com você, continuar pensando. Portanto, Cristo é a nossa vida, amém? E por ser assim, o que significa alguém estar vivo em Cristo? Cristo é a nossa vida. Então, amém? Por ser assim, o que significa alguém estar em Cristo? Segunda consideração que quero fazer com você: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Se Cristo é a nossa vida, busca as coisas lá do alto onde Ele vive. O que Paulo está querendo dizer, ele não está limitando ao Senhor a uma região geográfica. É lógico isto. Ele habita em você. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, tanto quanto é onipotente. Mas Paulo está dizendo o seguinte, viu? Você morreu. Se morreu, busca as coisas lá do alto. Se morreu, morreu porque está em Cristo. E se morreu junto com Cristo, assim como Ele ressuscitou, juntamente com Ele, ressuscitamos. E se ressuscitamos com Ele, ressuscitamos para uma novidade de vida, para uma nova vida. E se ressuscitamos para uma nova vida, vamos pensar nas coisas do alto. Vamos buscar as coisas do alto. É isso que Paulo está falando, é simples, irmão. Não tem mistério nenhum nisso, não. É simples. Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. O que significa então estar vivo em Cristo? Estar vivo em Cristo é viver Cristo. E quando eu e você somos chamados de cristãos, você já sabe, nós estamos dizendo que somos, ou se refere àqueles que estão em Cristo, como pequenos cristos. Pequenos cristos sobre a face da terra. É nesse aspecto que o Senhor disse que faríamos obras maiores do que Ele fez. Porque agora há muitos, incontáveis, pequenos cristos caminhando sobre a face
da terra. E eu vejo alguns aqui nessa noite. Pensai, buscai as coisas que lá do alto estão, onde Cristo vive. Quem morreu com Cristo e com Ele ressuscitou, busca as coisas de onde Ele está. Tudo quanto Ele faz está envolvido na realidade celestial. Busquemos aquilo que Ele busca. Uma das características da coisa lá do alto, agora segura aí, buscar as coisas lá do alto. Uma das características das coisas lá do alto, o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. O amor. E nesse tempo do fim, quando o amor de muitos esfriaria, e é o que nós temos visto, uma das características de buscar as coisas lá do alto, porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo, é amar. Amar por um referencial que não é baixo, não. Por um padrão que não é humano. Amar por um referencial que se chama Cristo. Que amou incondicionalmente, e assim continua. Incondicionalmente nos amando. Se buscamos as coisas lá do alto, então amaremos. Pois Deus é amor, e essa natureza é implantada em nós mediante a participação da nova vida de Cristo. Mas é preciso buscar. Agora, automaticamente, quando se busca muito ou mais as coisas de baixo, já que a gente está falando do alto, quando se busca muito mais as coisas de baixo, desse plano terreno, menos é a busca das coisas espirituais, que tem implicações eternas. Que a implicação do texto que nós lemos aponta exatamente para isto: em Cristo agora e por toda a eternidade, em Cristo agora e para sempre. Irmãos, não tem jeito, quanto mais eu me envolvo com as coisas dessa terra, e busco e penso nelas, menos eu busco e penso nas coisas do alto. E é por isso que a nossa vida cristã, ela fica meio medíocre, decepcionante, frustrante, porque nós já não temos mais tempo para buscar ao Senhor, porque afinal de contas, nós trabalhamos tanto, afinal de contas, tem tanta coisa que eu preciso fazer, e afinal de contas, buscar ao Senhor é vir à igreja, né? É vir ao culto. Então, eu não tenho mais tempo, e afinal de contas, eu ando tão cansado. Afinal de contas, o Senhor tem me dado talentos, e tem me capacitado, tem me dado ministérios, mas eu tenho tantas coisas que eu preciso viver, eu tenho tantas coisas que eu preciso fazer, e eu não tenho tido tempo para buscar o Senhor, eu não tenho tido tempo para servir ao Senhor, eu não tenho tido tempo. Está tudo errado. Você não tem duas vidas, você não é gato e nem gata. Você tem uma vida só, e é esta vida, ressuscitado com Cristo, em que eu e você devemos manifestá-lo na nossa vida, por onde quer que Ele nos levar. Irmãos, o culto no coletivo é só um termômetro, uma extensão daquilo que nós vivemos no dia a dia. E a realidade do que a igreja tem vivido é um termômetro de como está a nossa vida de comunhão, de relacionamento com o Senhor Jesus. Desculpa, mas é isso. A realidade de ministérios pastorais que temos visto, que temos presenciado, é a realidade da comunhão e da busca, da sensibilidade, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus pela comunhão íntima com aquele que nós dizemos que é o nosso Senhor e Salvador. O nosso tema é em Cristo agora e para sempre. Agora vale observar também que por 4 vezes, nos versos de 1 a 4 deste capítulo 3 que nós estamos meditando, é citado o nome de Cristo. De 1 a 4, por 4 vezes, é citado o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque foi Ele quem triunfou, porque Ele é o alvo e o grande ajudador para que cheguemos a este alvo, porque Ele é o Senhor, é Ele quem devemos agradar,
Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o profeta, Ele é o Rei dos reis, o Rei dos céus, o Rei da terra. Ele está acima de todas as coisas. A autoridade está no nome de Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Foi por causa dele que eu e você fomos agora de novo religados com o Pai. Nós estamos em comunhão com Deus. É por causa dele que nós nascemos de novo. É por causa da sua obra na cruz do Calvário que eu e você podemos dizer: Pai, e certos de que Ele nos ouve, porque nós temos acesso à presença do Pai através de Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Não existe vida, verdadeiramente vida abundante, senão em Cristo Jesus. As pessoas buscam, querem, desejam, se esforçam, buscam por todos os lados. E este discurso não é religioso. Buscam por todos os lados a vida, a alegria, a felicidade, mas não encontram. Porque se não encontrar a Cristo, verdadeiramente, não religiosamente, farisaicamente, mas se não encontrar com Cristo, não vai desfrutar da verdadeira vida. As pessoas estão vivendo, e muitos dentro das nossas igrejas, as pessoas estão vivendo em busca de tantas coisas insaciáveis. Nós cantamos aqui: existe um rio, Senhor, sacia minha sede. As pessoas estão insaciáveis, nada mais sacia as pessoas. Por quê? Porque elas estão vivendo na esfera da alma, e não vai conseguir ser saciada, se não reportar esta alma aos pés da cruz de Cristo, e morrer verdadeiramente, e dizer: não é mais a minha vontade, Getsemane, não mais a minha vontade, mas a tua vontade. E nós queremos viver as realidades, e nós queremos ser felizes, e nós queremos ser supridos, e nós queremos ter as nossas necessidades saciadas, mas nós baseamos tudo na esfera da alma, tudo na esfera do ser humano. E a palavra nos ensina que em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades serão supridas. Do que você precisa? Do que você precisa em todas as áreas da sua vida? Cristo. Talvez você fale assim: nossa, mas que resposta simplista. O Evangelho é simples. Do que nós precisamos? Viver Cristo. Agora, viver Cristo não se resume a isso aqui, ó. O domingo de manhã, domingo à noite, não tem nada a ver. Não é isto. Porque me ouvir falar, talvez para você, para alguns seja mais fácil, para outros menos. Mas é tranquilo, a gente está aqui com o mesmo intuito. Você adentrou aqui sabendo que você ouviu uma palavra bíblica, né? Se boa ou não, mas ia ouvir uma palavra, sabia que aqui ia ter louvores, que ia cantar, ia, né, ter aquela coisa toda que você sabe que tem. Então tranquilo, você está cheirosinho, você está bonitinho. Você e eu somos irmãos em Cristo, aquela coisa toda, comunhão, como foi feito aqui, dá um abraço no seu irmão, diz isso para ele, é bênção, é isso mesmo, glória a Deus. Mas aqui é tudo tranquilo, tudo lindo. Mas e quando a gente sai daqui? Quando nós saímos daqui? E aí, meu irmão? Quando não tem ninguém te olhando? Quando você não precisa mais pregar? Quando você não precisa mais cantar? Quando você não precisa mais tocar? Quando você sai daqui? Quando você não está ao lado da pessoa que você ama? Os olhos do Senhor estão sobre todos, e o guarda de Israel não tosqueneja e nem dormita. Esse texto fala da segurança, da proteção desse Deus, mas também nos leva a pensar de que esse Deus, por não tosquenejar e não dormitar, não dormir, é um Deus que está com os olhos sobre as nossas vidas. Salmo 139 diz isso: os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele contempla a cada instante, a cada respirar, e Ele sabe exatamente como nós temos vivido. Pois muito bem, Cristo está no alto, buscai as coisas do alto, o verso 1 está dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Tudo bem, como é que Cristo está então? Lá no alto. A Bíblia está dizendo, verso 1,
assentado. Você sabe o que significa o Senhor estar assentado? Sabe o que significa essa postura? Essa postura indica que a sua missão, a missão de Cristo, a missão terrena do Senhor Jesus terminou. Porque o seu poder está completo, porque Ele, Jesus, triunfou. Por isso que Ele está assentado. E o texto ainda continua dizendo que Ele está à direita de Deus, posição de poder e autoridade. Isto é, Cristo é superior a todos em poder e autoridade por ser o Criador de tudo e o alvo mesmo da existência. Cristo! É por isso que Ele está assentado à direita de Deus. Cristo não somente se acha nas regiões superiores, mas Ele mesmo é as mais elevadas dessas regiões. Portanto, Ele deve ser o alvo de todos aqueles que esperam habitar nos mesmos lugares celestiais. Cristo, somente Ele. Terceira consideração que quero fazer com você do verso 2. Verso 1 a gente já passou por ele. O verso 2 está dizendo assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai é considerar, mas no texto tem como significado fixar a mente sobre. Pensar é fixar a mente sobre, ou seja, dedicar a Cristo todas as faculdades mentais e desejos da alma. Dedicar a Cristo todas as faculdades mentais e desejos da alma ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está colocando, deixando claro para mim, fixar a mente sobre. Agora eu pergunto, em que nós temos pensado? O que tem ocupado as nossas mentes, os nossos pensamentos? Porque aquilo que penso, acabo sentindo. Aquilo que penso, sinto. E aquilo que sinto, ajo. Se transforma em atitude. Penso, logo sinto, logo ajo. Pelo que penso, eu vou sentir. Pelo que sinto, vou agir. Em que nós temos pensado? Em que nós temos pensado? O que tem ocupado as nossas mentes, os nossos pensamentos? Aquele que invade sua mente com coisas mundanas, através da música, através da mídia, seja ela impressa ou televisiva, internet e tantas outras coisas, ou até mesmo aquele que se preocupa exclusivamente com as coisas terrenas, dificilmente será capaz de fixar sua mente sobre as realidades do alto, sobre as coisas espirituais. É necessário a renovação da mente, como a gente viu lá em Romanos 12, o verso 1, né? E depois o verso 2, especificamente o verso 2. É preciso a renovação da mente. Irmãos, se nós ficarmos pensando, interessante que eu me lembro lá do Jardim do Éden, quando houve a queda do homem, lá no Jardim do Éden. Olhe, toque, prove, você vai gostar. Olhe, se olho, penso, se penso, sinto, se sinto, eu vou agir. Você pode falar que eu sou um cara meio quadrado. E se você disser isso para mim verdadeiramente, sem ser assim uma coisa pejorativa, brincalhona, e falar, não, você é um cara quadrado mesmo, eu vou te dar um ósculo santo, te dar um beijo. Porque eu prefiro ser quadrado do que ser redondo, como muitos, e descer ribanceira abaixo e parar lá no inferno. O quadrado pelo menos dá aquela parada e não desce. Você pode me achar um cara quadrado, pelo que eu vou dizer agora. Você pode me achar uma pessoa ultrapassada, e sou mesmo, ultrapassado. No vocabulário, né? na informática, na mídia, não sei nada dessas coisas que esse pessoal faz aí, não sei nada.
Também nem quero aprender, viu? Nunca tive muita vontade de aprender essas coisas não, viu? Estou pensando em comprar um aplicativo aqui para me empregar com aqueles negócios chiques assim. Aí já vai passando aqui no telão para você, aquela coisa. Estou pensando, vamos ver. Quando eu trocar o púlpito, pôr um de acrílico, aí eu ponho aquele negócio aqui. Você pode me achar um cara quadrado, mas escuta o que eu vou te falar. Pondera todas as coisas, retém o que é bom, o que não é, você descarta fora. Palavra de Deus, você fica com tudo, porque ela é tremenda. Mas aí, o apóstolo está dizendo o seguinte, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, você busca e pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Beleza. Aí você deixa entrar na tua casa tudo quanto é mazela. Entra na casa porque já entrou na tua casa. Tudo quanto é mazela. Crente que fica assistindo novela, que fica vendo e se deliciando com aquelas novelinhas. A novelinha é traição de um, traição do outro, aí você gosta daquilo, você começa a torcer para que dê certo, né? Para que separa mesmo da esposa e fica com a outra. Era muito chata, credo. E você fica lá torcendo. Só falta colocar o papelzinho na urna de intercessão. Pedindo, né? Pedindo. Eu sei que é só uma fantasia, arte cênica, mas eu não quero, não pode. E você fica deixando essas coisas. Aí você vai na internet, você fica lá, navegando na internet. Aí você vai na televisão de madrugada. Aí você fica assistindo filmes. Eu assisto filmes, você sabe do que eu estou falando, você não é inocente não. Já foi a época, né, que a gente era inocente. Você sabe do que eu estou falando exatamente. Não preciso falar abertamente, você sabe exatamente o que eu estou falando. E você fica se inundando com aquilo. Aí você começa a olhar aqueles relacionamentos e começa a falar, queria ter isso aí para a minha vida. Vou ver com a minha esposa se tem jeito. E fica fazendo desses princípios, dessas mazelas, trazendo para dentro da sua casa. Você fica deixando essas coisas, você fica pensando nisso. Aí você não pensa outra coisa, não sei naquilo, né? Só pensa, tinha uma personagem, não sei de onde era, né? Que até virava o zoinho assim, só pensa naquilo, né? E você fica só pensando nisso. Como é que você acha que você vai agir? Como é que você acha que vai ser o teu posicionamento? Você só pensa nisso. Você não vai para a palavra, você não vai pesquisar na palavra de Deus, você não vai aprender a palavra, você não vai viver a palavra, você não vai buscar na palavra. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, mas você fica inundando com essas coisas, você fica olhando para o vizinho, você fica olhando, aí você fala, nossa, que carrão, eu quero um desse também. Não tem problema você ter carrão não, glória a Deus por isso, tenha mesmo, se puder, tenha mesmo. Mas você fica aquela coisa, aquela sua alma, ela é insaciável, ela é obesa, ela quer, e você vai alimentando a alma e não alimenta o espírito, então você vai ficar fraco espiritualmente e você vai ceder, porque você não vigia, porque você não busca o Senhor. E aí os nossos filhos vão crescendo, vendo essas coisas, e aí? E depois lá na frente você começa a ver umas reações no seu filho, nos seus filhos, e você não entende por que está acontecendo isso. E você está até liberto já daquela situação que você viveu no passado, mas você trouxe para dentro da tua casa. E os seus filhos começam a praticar e começam a ser influenciados por aquele mesmo espírito. E aí, meu irmão? E aí? E depois você vai chorar lá na frente. Você morreu, não é? Quem morreu não assiste mais novela. Está entendido aí? Quem morreu não assiste mais novela. Quem morreu não entra em pânico. Você está entendendo aí? Quem morreu não entra no pânico. Você também está entendendo? Aí você fica, irmão, você fica olhando, você fica vendo aquilo. Você vai pensar no quê? O maridão, você fica olhando só aquilo.
Você vai pensar no quê? Em Cristo, nas coisas lá do alto? De que jeito? Então, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Não é se a gente deixar se inundar dessa maneira com as coisas, mas e se eu e você buscarmos ao Senhor e dependemos dEle, só Ele que pode fazer isso na nossa vida. E o Espírito, se você nasceu de novo, Ele está aí, ó, e Ele está gemendo, Ele está falando. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus e você não se posicionou? Quantas vezes você já ouviu Deus falar contigo e você não se posiciona? Quantas vezes você já ouviu Deus falar contigo no íntimo, não através desse jumento aqui não, mas no íntimo o Senhor falar contigo? Quantas vezes? E você não se posiciona, e você não fala: tá bom, Senhor, eu entendi, beleza, não vou entrar mais nesse caminho não, Senhor, eu vou ser guiado pelo Teu Espírito. Mas não, a gente fica brincando de pecar, e vai se tornar palhaço no circo de Satanás. Interessante que no verso 1 a palavra é buscai, e aqui no verso 2 o termo usado é pensai. Ambos são imperativos e no presente. O que é isto? É uma ordem: buscai e pensai. Não tem jeito. É como se Paulo tivesse dito o seguinte: que vosso hábito seja essa busca e essa fixação da mente em Cristo, e aonde Ele está, nas coisas espirituais, naquilo que Ele tem, naquilo que de fato tem valor mesmo, e valor eterno. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que buscar e pensar nas coisas que têm valor eterno, porque isso aqui é um breve tempo, e a gente se agarra nisso de tal maneira, como se fosse somente isso, como se a história acabasse na sepultura. E ali, para aqueles que estão em Cristo, é só o início da verdadeira vida, é só o início de uma nova realidade na presença do Pai, na presença do Senhor Jesus, por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí então Paulo define por que isso é possível. Então Paulo vai definir por que isso é possível. Por que tudo isso, pensar, buscar, por que tudo isso é possível? Paulo define. E Paulo define isso aí no verso 3. Diz: porque morrestes. Por que isso é possível? Porque você morreu. É lógico, é como 2 mais 2 é 4. Por que é possível isso, igreja? Por que é possível isso? Porque morrestes. Você morreu, então é possível. A morte para a carne, para a natureza pecaminosa, para o pecado, para a religião ritualista, para a lei, são essas ideias que Paulo está tratando aí, estão associadas a esse termo. É por isso que é possível buscar e pensar nas coisas que são lá de cima, do alto. Mas esta morte ocorrida é operante, e é a cada dia. Você se lembra de Lucas 9, 23? Né? Se alguém quer vir após... o se de novo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é tomar a cruz? Não é pegar a esposa e levar para passear, e muito menos a sogra. É morrer a cada dia. Se alguém quer vir após mim, você quer mesmo me seguir, filhão? Jesus está perguntando para o pastor Silmar e para todos nós aqui. Estamos no mesmo patamar, mesmo horizonte, mesma medida, mesmo degrau, todos. Você quer me seguir? Jesus perguntando: você quer me seguir? Então, morre a cada dia. Porque se você não morrer a cada dia, você não vai viver a minha vida. Porque enquanto você estiver vivo, eu não vou viver em você. É preciso morrer. Por que é possível buscar e pensar nas coisas do alto? Porque eu morri. O verso 3 ainda continua dizendo: e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Habitamos nele, temos comunhão com ele e compartilhamos da vida que ele tem, mediada pelo Espírito Santo. Também subentende-se a questão da segurança da nossa vida espiritual, livre das tensões e das corrosões deste século. Também podemos pensar na elevada superioridade da natureza espiritual, eterna e invisível, mas certa. É isso. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
traz segurança, traz a habitação plena dele em nós. É isso, irmãos, esta certeza plena dessa superioridade dele nas nossas vidas, de uma vida eterna, invisível, mas certa, que já lhe é garantida. Quinta e última consideração, aí agora no verso 4 está dizendo assim, finalzinho do verso 4, vou ler o 4 todo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, e agora quero pensar aí com você, no resto desse verso, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quantos podem dizer aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós devemos viver diariamente como se restasse pouco tempo. Deixa marcadinho aí, vá para Salmo de número 90, Salmo 90, verso 12, Salmo 90, 12, nós devemos viver, irmãos, a realidade de que a cada instante o Senhor pode voltar. Olha aí o verso 12 do Salmo de número 90, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que busquemos ou alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Sábio. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Viver para Cristo agora significa reunir-se a Ele e em sua vida celestial mais tarde. Você está entendendo aí, irmão? Você está comigo ainda? Viver para Cristo agora significa reunir-se a Ele e em sua vida celestial mais tarde. Qual é o nosso tema? Em Cristo, agora e para sempre. É tão lindo e tão fantástico a vida cristã, que, meu querido irmão, ela não se resume somente nesta vida, nesta terra. Paulo diz: se a minha esperança, se a nossa esperança em Cristo se resume somente nesta terra, miserável homem que somos. Se a nossa esperança se resume só... e o cristianismo hoje em dia é o seguinte, é isso só e pronto, acabou. Desculpa. A prática do cristianismo nos nossos dias é isso. É naquilo que eu quero conquistar, é naquilo que eu preciso, é na minha casa, é nos meus filhos, é nos bens, é nisso. Cristianismo hoje em dia, desculpa a minha revolta, não é com você, mas é com o que nós temos feito com o cristianismo. O cristianismo hoje em dia se resume nisso aqui, nesse mundo aqui só. Não, porque você é isso e tal, você é em Cristo. Não estou dizendo que não é nada disso, mas não é só isso, porque isso não é nada comparado à eternidade que nós temos garantida em Cristo Jesus. Isto não é nada. Eu quero concluir essa meditação pensando com você. Somos cidadãos da pátria celestial, tal como é o nosso irmão mais velho. Sabe de quem eu estou falando? Você sabe, você é inteligente. Nós somos cidadãos da pátria celestial, tal como é o nosso irmão mais velho, Cristo, Senhor Jesus. Ele já está nessa pátria. Ele já está nessa pátria. Agora Ele espera a nossa chegada. Amém? Você vai para este lugar pelos méritos de Cristo. Amém? Mas por enquanto você está aqui, não está? Você não foi ainda. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você, ou só considerar um negócio contigo. Posso? Então eu vou fazer. O tempo está acabando, eu já sei. Posso, né? Então eu vou fazer. A gente fala que o céu é lindo, é maravilhoso, né? Existe um país, né? Lembra disso, Caio? País de esplendor, lugar de delícia, morada do Senhor. E a gente fala que o céu é lindo, o céu é maravilhoso. A Bíblia diz isso, que no céu não haverá dores, nem ranger de dentes. A Bíblia diz isso. Lugar lindo, onde o Senhor está, né? E lugar lindo. E a gente fala do céu, aquela coisa toda, mas ninguém quer ir para lá. Ninguém quer ir agora para lá. Assim, não, é bonito, mas eu vou esperar um pouco.
Tem muita coisa para me viver. Olha aí. Pensa comigo se isso também não é o reflexo do que a gente já está pensando hoje aqui, ou tem pensado há alguns dias. Se a gente se apega muito nisso aqui. Mas eu quero ver minha netinha crescer. Eu quero ver, mas eu preciso casar minha filha no tempo certo, na hora certa. Já vou dando um recado aí. Então, a gente, o céu é lindo. Você quer ir para lá, irmão? Agora não, espera um pouco. Como se pudesse também decidir que hora vai e que hora não vai, Irmãos, é isso que está proposto para mim e para você. O nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Ele já está nessa pátria, agora Ele está esperando a nossa chegada. Mas por enquanto nós estamos vivendo aqui nessa terra, nós devemos procurar viver a sua vida, pois Ele é a nossa vida, tanto agora como por toda a eternidade. É Cristo, Cristo e Cristo. Você morreu, ressuscitou para viver a vida dele. Então é Ele, somente Ele. Cristo é a nossa vida, pois Ele possui o tipo de vida que finalmente nós haveremos de possuir um dia, com o nosso corpo glorificado. Chegará o dia que participaremos da mesma natureza que tem Jesus Cristo, quando nós entrarmos na sua glória, participantes da mesma glória e herança de que Ele desfruta. É isso que me aguarda, é isso que te aguarda, se você professa a fé em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejamos encorajados a continuar firmados em Cristo, porque próximo está o grande e perfeito dia do Senhor, em Cristo, agora e para todo sempre. Amém? Você coloca de pé, quero orar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que nós vamos fazer então? Buscar e pensar nas coisas do alto. Deixa as mazelas dessa vida de lado, irmão. Isso não vai, isso só tem feito você. Escuta, não vou falar que vai fazer você sofrer. Não vou falar isso. Eu vou falar aquilo que você já sabe. Estas coisas têm feito você sofrer. Tem feito você sofrer e aqueles que estão ao seu redor. Não vou falar que vai fazer você sofrer. Tem feito você sofrer. Deixa essas mazelas de lado, meu irmão. Para de pensar nessas coisas, porque você pensa, você sente. E você sente, você vai agir, você vai fazer. E aquilo vai se tornar uma necessidade, porque você está pensando. Agora, se você morreu, se morrestes com Cristo, com Ele também ressuscitou. E ressuscitou para uma novidade de vida. Então vamos viver Cristo nas nossas vidas. Amém, igreja? Você entendeu? Amém? Estamos dispostos a buscar e a pensar nas coisas do alto, amém? Vamos deixar essas mazelas que a gente tem pensado, pensado, buscado, essas coisas, vamos parar de pensar demasiadamente no terreno, no transitório, no passageiro. Para de pensar em tenda, levanta altares, porque tenda representa a transitoriedade, o que é passageiro, mas altar não. Altar é fixo, é de pedra, não sai, é eterno. Esta é a aplicação. Vamos parar de pensar só nas tendas, vamos levantar altares. Fecha seus olhos, quero orar com você. Pai, nós te agradecemos porque podemos pensar na Tua palavra nessa noite, através da dependência total Tua, embora limitados humanamente, Senhor, tanto para falar como para ouvir, mas nós cremos na ação do Teu Espírito Santo e a Tua palavra é poderosa. Pai bendito, não permita que nós, eu e os meus amados irmãos, venhamos a sair daqui, Senhor, indiferentes à Tua palavra. A Tua palavra, não a homens, mas a Tua palavra. Não permita que esta palavra, Senhor, encontre guarida em cada coração, que como semente encontre corações como solos férteis, e esta palavra germine, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando esta palavra em cada vida, em cada coração, que ela venha incomodar-nos, Senhor, nos exortar, Senhor, nos levando, Senhor, a uma posição em que o Senhor tem para as nossas vidas, nos exortando então, levando-nos, ó Pai, a viver a Tua palavra, a viver a realidade da vida espiritual que já desfrutamos, e precisamos vivê-la,
Portanto, Senhor, nessa semana que se inicia hoje, seja uma semana da Tua graça, da Tua misericórdia, como tem sido, mas a semana, Deus, da manifestação do Teu Espírito Santo, tirando das nossas vidas aquilo que temos que fazer, o Senhor não vai fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz. Que seja tirado das nossas vidas, que seja trocado, que a nossa vida seja transformada, que as mazelas desse mundo, por posicionamento nosso, seja deixado de lado verdadeiramente, que as coisas que temos pensado e buscado, que não condiz com a Tua palavra, com princípios e valores da Tua palavra, do Teu reino, seja, Deus, abandonado agora no nome de Jesus. E esta obra é só o Teu Espírito Santo que pode fazer, homem nenhum, nem pelo muito falar, mas só o Teu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, Pai bendito, que o Teu Espírito Santo agora esteja soprando, trazendo revelação, trazendo arrependimento, conversão, renúncia, abandono das mazelas, destas coisas, sentimentos que têm sido alojados na nossa alma, no nosso coração, sentimentos destrutivos, que sejam trocados agora pelo desejo de Ti, por mais de Ti, valorizando tudo que o Senhor tem nos dado, valorizando todos os bens que o Senhor tem nos dado. Tu és o nosso bem maior, Senhor, e todas as demais coisas que o Senhor tem nos concedido, porque é assim que o Senhor tem feito, Pai, a nossa família, Senhor, todos os nossos bens, o Senhor, Tu és a fonte inesgotável, e o Senhor tem manifestado desta fonte nas nossas vidas, e ela não tem se esgotado, porque ela é inesgotável, e tem nos alcançado as Tuas bênçãos, Pai bendito, que venhamos a valorizá-las. Senhor, eu repreendo e anulo no nome de Jesus toda a artimanha de Satanás, todas as fortalezas de Satanás nas mentes, está repreendido e anulado no nome de Jesus. Caia por terra no nome de Jesus, todas as correntes, as amarras, caia por terra no nome de Jesus. Todos os sentimentos, desejos da alma que não estejam alojados contigo, que nesta noite seja a noite de irmos ao Getsemane, mesmo sem ter ideia do que seja isso, mesmo sem ter a dimensão, e jamais teremos, do que o Teu Filho amado passou ali, mas que estejamos sendo levados, conduzidos pelo Teu Espírito ao Getsemane nessa noite, em que ali nós venhamos a declarar ao Senhor, não emocionalmente, mas consciente: não a minha vontade, Senhor, mas a Tua. Oh, Senhor, faz a Tua obra, sonda as nossas vidas, Pai, sonda as nossas vidas, Senhor Jesus. Só o Senhor é quem sabe exatamente, talvez nem o cônjuge sabe, só o Senhor é quem sabe exatamente, Senhor, o que precisa ser tirado, arrancado das nossas vidas, para que de fato venhamos a viver a realidade daquilo que dizemos que somos. E se somos, somos por Tua causa. Tudo vem de Ti, dependemos totalmente de Ti. Até mesmo, Senhor, agora, para sermos conduzidos a arrependimento, a conserto, só o Teu Espírito Santo é que pode nos levar a isso. É por isso que clamamos ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo, nessa noite, tenha total liberdade, nesta hora, total liberdade de atuar na nossa vida. Faz a faxina que precisa ser feita, Senhor. Oh Deus, que as mazelas, todas elas, os lixos todos sejam postos diante do Teu altar nessa hora. Oh Pai bendito, que as nossas vidas sejam dedicadas agora no Teu altar, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Oh Deus bendito, queima com o Teu fogo tudo que é palha, tudo que é feno, tudo que é madeira na nossa vida. Queima a religiosidade, Senhor. Queima, Senhor, nas nossas vidas tudo aquilo que é deste mundo e meramente deste mundo, Senhor. As influências, Pai, que sejam todas do alto, de cima, mas não sejamos influenciados, Deus, pelas filosofias vãs, hereges, pecaminosas desta terra, deste mundo que jaz no maligno, mas que venhamos a olhar para o mundo, Senhor, olhar para as pessoas, Pai, com os olhos de misericórdia e graça, refletindo então, Senhor, através desta nova vida, o amor, característica de quem nasceu de novo, amando uns aos outros, começando dentro da nossa casa,
E quem ama, Senhor, se doa. O princípio do cristianismo é se dar. E o Senhor é o exemplo maior. De tudo que o Senhor nos pede e nos exige, o Senhor deu o exemplo. Que de fato, Senhor, nós venhamos a alcançar, pela Tua graça e misericórdia e total dependência do Senhor, as regiões celestiais no que buscamos e no que pensamos. Que seja refletido em cada face, em cada um de nós, em cada vida aqui, em cada lar, em cada casa, a Tua glória, a Tua vida. Que cada vida exale vida, o bom perfume de Cristo. Que dos poros da nossa pele seja exalado o bom perfume de Cristo. Por onde quer que venhamos a passar, a caminhar, onde quer que o Senhor nos levar. Pequenos Cristos, andando e caminhando sobre a face dessa terra, oh Jesus. Senhor, transforma lares, transforma as famílias, transforma, Senhor. Ah, Deus, que as portas sejam fechadas para o pecado, que as brechas sejam todas tampadas para o pecado. Não vivemos mais na prática do pecado, nós morremos. E estamos agora vivos em Ti, Jesus, vivos. Vivos para viver a verdadeira vida, a vida abundante. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor, agora nós vamos sair deste lugar. Senhor, não permita que a Tua palavra se perca nas nossas mentes, no nosso coração. Não permita que a nossa alma continue imperando e governando a nossa vida, mas que ela seja domada, subjugada pelo Espírito. Que a nossa vida, a vida espiritual de cada um desses meus amados irmãos, sejam alimentadas por Ti mesmo, Senhor, pela Tua palavra, pela comunhão contigo, na sensibilidade de ouvir a Tua voz, neste relacionamento estreito contigo, Senhor, onde tudo é trocado, onde os desejos carnais são trocados pelos espirituais, onde os nossos olhos são tirados das coisas terrenas e passageiras e postos na eternidade, nas que são eternas. O que passa os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Louvado seja o Teu nome. Seja manifesto em nome de Jesus o toque, a transformação, a cura, a restauração. Pai, há vidas aqui nessa noite que estão passando pelo vale da enfermidade. A enfermidade não os pode tirar das Tuas mãos. A enfermidade não vai mudar a realidade da vida espiritual daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos, Pai. Como nós temos estudado, Paulo, a Tua palavra e os escritos, Paulo também ora e pede para que aquele espinho na carne seja tirado, e por 3 vezes ele faz isso. E o Senhor por 3 vezes disse: a minha graça te basta. Tem muitas coisas, Deus, que nós não conseguimos entender. Nós falamos, pregamos, pensamos nela, mas não conseguimos alcançá-las. Mas que elas sejam, Deus, manifestas na nossa vida através do Teu Espírito Santo. Que de fato, Senhor, venhamos a alcançar a dimensão das coisas espirituais, e para isso total dependência do Senhor, e valorizar as que são eternas, não as que são passageiras. Mas eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, junto com os meus irmãos, e orar pelo Benê, pelo Jaques, pelo irmão João Gonçalves, pelo irmão Marco, vó Iracema, Senhor, aquela família, conhecidos do Alexandre e da Lília, que está enlutada, aquele jovem, Pai, que deixa sua esposa, suas filhas, seus filhos. Pai bendito, quantos que estão sofrendo, a irmã a Fátima,
a nossa vizinha Fátima, situação difícil de saúde. Pai bendito, estas vidas, nós pronunciamos seus nomes, mas o Senhor os conhece. E colocamos diante do teu trono de graça, Deus, intercedendo por eles, pedindo a tua intervenção, seja a cura, seja o consolo, seja a libertação, a salvação. Colocamos diante de ti, crendo que tu és poderoso para isso. E já tomamos posse, Senhor. Já profetizamos a tua cura. Repreendemos toda sorte de enfermidade. Repreendemos toda ação do inimigo. Repreendemos em o nome de Jesus. E declaramos a manifestação do teu toque, da tua cura, da tua restauração, da tua libertação, para a glória do teu nome, Jesus.